Olá, galera do Vem Aprender! Tudo bem aí? Chegamos à reta final do nosso ano letivo diferente, aqui pela TV Educativa de Ponta Grossa. Enfrentamos tanta coisa juntos, não é mesmo? Ficando em casa, nos protegemos do coronavírus, mas ficamos com muita saudade da escola, dos professores e dos nossos amigos e amigas. Foi muito difícil, mas chegamos juntos até o final. Aqui com a gente, você estudou, se divertiu e o mais importante, aprendeu. Cada foto, cada vídeo que vocês nos mandaram dava uma esquentadinha no nosso coração. Obrigada por ficar com a gente e por fazer as suas atividades. Nossos professores estão muito orgulhosos de vocês. Olha só os nossos amigos de casa se dedicando aos estudos. Muito bem, pessoal! Esta é a nossa última semana de estudos. Fique com a gente até quarta-feira, dia 23. Ainda tem muita coisa legal para vocês aqui na telinha do Vem Aprender. Vocês não podem perder. E chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Feliz Natal, Natal brasileiro, sem nada estrangeiro. Calor de dezembro, sem neve, sem frio. Natal todo nosso, com sinos tocando, nas velhas matrizes do nosso Brasil. Feliz Natal, na hora da ceia não sirva peru, sirva um bom café, vatapá, caruru. Família reunida, contente da vida, que bom festejar, festejar o Natal a cantar. Não há, oh gente, oh não, Natal tão bonito, Natal tão azul, lua do sertão e o cruzeiro do sul, a iluminar o Brasil por inteiro. Eu quero este ano ver Papai Noel de verde e amarelo, chegar alta noite em muito chinelo e deixar o orgulho de ser brasileiro. Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia! Sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Chegamos na última semana de aulas do ano. Que bom que foi ter vocês aqui com a gente, certo? Muito obrigada pela participação, pelo empenho, por terem feito todas as atividades e por estarem tão ativos aqui conosco. Joia? Muito bem. Pegue o seu caderno, eu sei que está dando uma preguicinha por ser ali a última semana já, mas vamos lá que está quase acabando. Pegue o seu caderno, anote o dia de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. Coloque o seu nome completo
E o tema da nossa aula? Vejam só, hoje nós iremos trabalhar novamente com a temática das narrativas e as suas características, certo? Vocês já estão trabalhando há algum tempo essas aulas, há mais ou menos umas 2 semanas, com os outros professores, porém nós precisamos continuar trabalhando, porque além de ser uma temática muito ampla, que abrange muitos gêneros textuais, vocês vão estar usando em toda a vida acadêmica de vocês, certo? Na escrita de texto, para entender a estruturação. Então, é um tema muito importante. Por isso que a gente está reforçando com a aula de hoje. Joia? Conseguiram escrever aí? Muito bem. Vamos conhecer os objetivos da nossa aula, então? Olha só. Ler e interpretar textos narrativos, identificar os elementos e as características dos textos narrativos e localizar informações explícitas e implícitas no texto. Para começar, a gente vai retomar aqui, né, o que é uma narrativa. Então, vejam, o termo narrativa significa a ação ou o efeito de narrar, de contar uma história. É um relato feito por alguém de algo, de uma sequência de acontecimentos. Muito bem. E dentro do conceito ali da narrativa também, nós vamos estudar a estrutura, né? O que compõe uma narrativa? Primeiro, vamos ver aqui, ó, a apresentação, também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto irá apresentar os personagens, o local, o tempo em que vai se desenvolver essa história. Então, todas essas informações estarão ali dentro da apresentação, gente, na parte inicial da narrativa. Desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Então, o desenvolvimento, digamos assim, é a parte mais longa da narrativa, certo? Porque ali ele vai contemplar as ações dos personagens, as características, joia? E o clímax, né? O que é o clímax? É aquela parte mais legal da história, que você chega e você quer logo saber o que vai acontecer em seguida, certo? Né? Normalmente a gente sente ali uma curiosidade muito grande de saber o que vem em seguida, se vai dar certo, se não vai, né? Qual que vai ser a atitude que o personagem vai tomar diante daquela situação. Então, vejam, é uma parte do desenvolvimento da história. O clímax designa um momento emocionante da narrativa, podendo ser chamado também de ápice. E o desfecho, né? O desfecho ali é a parte em que termina a história, também chamado de conclusão. Ele é determinado pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos e podem ser resolvidos ou não. Joia? Muito bem. Agora que nós já conhecemos a estrutura das narrativas, na realidade retomamos, né, porque vocês já tinham conhecido, eu vou convidar o aluno Luiz Otávio para explicar, né, através de um jogo bem legal ali, a estrutura da narrativa. Então, o Luiz Otávio, como já vinha acompanhando as aulas, né, tá bem ligadinho aí nessa questão das narrativas, vai explicar pra gente o que é cada parte ali da narrativa e o seu conceito. Joia? Muito obrigada, Luiz Otávio. Oi, eu sou Luiz Otávio e eu estudo na Escola Municipal Professora Maria Antônia de Andrade. Nós estamos vendo nas aulas de língua portuguesa sobre narrativas, que são uma sequência de fatos num determinado tempo e espaço. Vamos ver se nós relacionamos as estruturas da narrativa com as suas explicações e significados? Vamos ver qual eu tirei. Apresentação. Vamos deixar aqui. Vamos ver o próximo. Ou também chamada de introdução, onde o autor do texto apresenta os personagens, local e o tempo da história narrada.
Esse é a apresentação. Vamos colocar aqui do lado. Vamos ver a próxima. Parte final da narrativa, também chamada de conclusão, onde a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Vamos deixar esta aqui por enquanto. Vamos ver... Desfecho. O desfecho é a parte final da história, que também pode ser chamada de conclusão. Eu tirei uma explicação, chamado ápice, momento mais emocionante da narrativa. Vamos deixar ele aqui. Vamos ver qual lugar. O desenvolvimento. O desenvolvimento é o momento mais emocionante da narrativa? Não, ele não é, então vamos colocá-lo aqui. Ações desenvolvidas pelos personagens da história. É o desenvolvimento? Sim. E agora a última palavra, que é o clímax, que é o ápice da narrativa, o momento mais emocionante. Então é isso. Vocês podem ver aqui que nós separamos em a estrutura, que é apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então é isso. Tchau, um Feliz Natal para todos! Que joia, hein? Muito obrigada, Luiz Otávio. Luiz Otávio é aluno da Escola Municipal Professora Maria Antônia de Andrade e explicou direitinho ali no vídeo para nós o que é cada termo da estrutura e qual é a sua finalidade. 10 para você. E um Feliz Natal também para você e para sua família. Gente, então olhem lá, né? O Luiz Otávio explicou para a gente cada elemento ali, cada termo que tem a estrutura da narrativa, certo? A apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Então vocês não podem esquecer que dentro de uma história precisa conter, na estrutura, né, ali da história, precisa conter esses 4 elementos. Joia? Agora vamos lá. Estudando aqui um pouquinho cada elemento. Seja qual for o gênero textual, por exemplo, um conto, uma fábula, uma lenda, o texto narrativo apresenta elementos primordiais, que são tempo, espaço, personagem, narrador e enredo, tá? Então, sempre vão ter aqui esses elementos dentro da história da narrativa. O tempo, né? Vamos estudar aqui a questão do tempo. Ele está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data ou um momento específico. E pode ser um tempo cronológico ou psicológico. Por exemplo, o tempo cronológico é aquele tempo ali contado de forma natural, passaram-se os dias, os meses, o ano, certo? E o tempo psicológico, ele está mais ligado à história do personagem, certo? Então, o personagem ali, através da história dele, consegue, não diz detalhadamente o tempo, mas a gente consegue compreender a questão do tempo ali através do que ele está contando na história. Joia? E o espaço? O espaço, então, pode ser o local ou os locais, né? Pode ser mais de um, em que a narrativa se desenvolve. Podem ocorrer tanto no ambiente físico, no ambiente psicológico ou no ambiente social. Joia? Muito bem. Os personagens. Os personagens, né, são aqueles que compõem a narrativa e são classificados em protagonista ou antagonista, quer dizer, o mocinho, né, e o mal ali da história. E personagens secundários, que são os coadjuvantes, certo? Normalmente a narrativa trata de personagens específicos, mas também tem ali os personagens secundários, né? Que contam também a história deles. Agora, o narrador é aquele que narra a história. Divide-se em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente, gente. Então, o narrador observador é aquele que vai narrar a história em terceira pessoa. Ele vai contar a história ali para vocês, certo?
O narrador personagem é aquele narrador que faz parte da história. Ele conta a história como sendo um personagem daquela história. E o narrador onisciente, ora, ele se divide ali na narrativa. Ora, ele é um narrador observador, conta a história em terceira pessoa. Ora, ele é um narrador personagem, conta a história, ele sendo o personagem também. E o enredo, né? Vamos ver aqui o que é o enredo na história. Vamos retomar, relembrar. É a sequência de fatos que acontecem na história. As situações que são vividas pelos personagens. As ações que eles sofrem ou fazem. Trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, né, a trama em que se desenrolam as ações. São classificados em enredo linear e enredo não linear. Né? Então, o enredo, como diz ali, são os fatos, é a sequência ali dos acontecimentos da história, a parte mais longa da história. E ali a professora colocou que se divide em enredo linear, ou seja, segue uma sequência de fatos, né? Primeiro aconteceu isso, em seguida, em decorrência, aconteceu aquilo, certo? E o enredo não linear, de repente a história pode começar de trás para frente, ou ele traz situações vividas no passado para o presente. Então ele não segue ali uma cronologia. Joia? Muito bem. Agora nós vamos ver o vídeo da Maria Alice, lá da Escola Maria Antônia também. Ela fez um vídeo pra gente explicando quais são os elementos da narrativa. É um joguinho ali também que ela vai precisar classificar cada elemento com a sua finalidade. Vamos ver? Eu sou Maria Alice, estudo na Escola Municipal Professora Maria Antônia de Andrade e nessas aulas estamos aprendendo sobre as narrativas. Eu vou falar sobre os elementos que compõem a narrativa. Eu tenho aqui um envelope e eu vou sortear uma palavra e vou explicar. Os personagens. Vamos ver se eu tiro o significado dos personagens. Tirei o espaço. Aqui. Eles compõem a narrativa e podem ser chamados de protagonistas ou antagonistas, que são os personagens principais, ou ainda adjuvante ou coadjuvante, que são os personagens secundários. Esse aqui se encaixa nos personagens. Vamos ver a outra para tirar. O narrador. Trata-se do conjunto de fatos que acontecem ligados entre si e que contam as ações dos personagens, o desenrolar da narrativa. Esse aqui não se encaixa nesse? Não, nem nesse. Então eu vou colocar aqui embaixo. É quem narra a história, sendo divididos em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. O narrador. Pode ser uma data ou um momento específico. Isso aqui não se encaixa. Tempo. Vamos colocar aqui do lado. São locais onde as narrativas se desenvolvem. Pode ser no ambiente físico, psicológico ou social. Espaço. E o enredo, que é lá no último. Então, os elementos que compõem uma narrativa são o tempo, o espaço, os personagens, o narrador e o enredo. Um Feliz Natal e que Jesus os abençoe. Joia! Muito obrigada, Maria Alice. Um Feliz Natal para você e para a família também. A professora quer aproveitar e mandar um beijo para a Maria Alice e para o Luiz Otávio e agradecer a participação deles, certo? Maria Alice também explicou para a gente direitinho ali o que é cada elemento da narrativa e qual que é a sua finalidade dentro desta temática, desse tipo de texto. Joia?
Então, agora a professora trouxe para vocês um exemplo de narrativa e agora que com certeza vocês já estão craques aí em identificar ali os elementos e a estrutura, nós vamos fazer esta atividade juntos. Leiam aqui com a professora, por favor. Como estamos em época de Natal, a professora aproveitou e trouxe um conto relacionado ao Natal. Vamos ver. Um conto de Natal. Certo dia, há muito tempo atrás, havia um pequeno vilarejo rodeado de árvores. Nesse vilarejo, as crianças adoravam brincar entre as árvores, fazer piqueniques e descansar em suas sombras. Em especial, sob 3 árvores, uma tamareira, uma oliveira e um pinheiro. Quando se aproximava o Natal, essas 3 árvores queriam dar um presente às crianças, mas não sabiam o quê. Então, na véspera de Natal, as árvores começaram a mostrar seus presentes. A oliveira foi a primeira e ofereceu as suas azeitonas. A tamareira, logo a seguir, ofereceu-lhe as suas doces tâmaras. Todas as crianças do vilarejo ficaram contentes e estavam a comemorar. Vendo isto, o pinheiro ficou feliz pelas crianças, porém se entristeceu ao perceber que naquele momento não tinha nada para oferecer de presente. As estrelas do céu, vendo a tristeza do pinheiro, decidiram descer e pousar sobre os seus galhos, iluminando e enfeitando o pinheiro. Quando isto aconteceu, as crianças olharam para o pinheiro, levantaram os braços e sorriram ao ver tamanha beleza. Todos no vilarejo festejaram o Natal, comendo frutos e sendo iluminados pela beleza do pinheiro. As crianças do vilarejo cresceram e hoje, junto com seus filhos e netos, todos os anos, próximo ao Natal, enfeitam os pinheiros com luzes e adereços para relembrar aquela noite. Joia? Gostaram da história, então? Espero que sim. Agora, a professora trouxe uma pequena interpretação e em seguida daí vamos analisar os elementos da narrativa, ok? Olha ali, interpretando o texto. Então, questão 1. Considerando o que nós estudamos, né, que vocês já estão estudando há bastante tempo sobre as narrativas, responda: você conseguiu, nesta história aqui, um conto de Natal, identificar quem são os personagens desta história? O que vocês acham? Conseguiram, a professora lendo ali, vocês lendo junto comigo, conseguiram identificar quem são os personagens presentes ali? Sim ou não? Então vamos ver quem são? Olha, né? Nós temos ali a tamareira, a oliveira e o pinheiro como personagens principais, certo? E as crianças como personagens secundários ali na história. Joia! E em qual local que acontece a história? Foi citado também o local ali na história, vocês se lembram? Olha ali, em um vilarejo. Claro que não dizia especificamente a localização do vilarejo, mas, né, nós já sabemos que a história ali se passava, né, dentro deste vilarejo com as crianças, com os personagens deste vilarejo. E em qual tempo que se passa a história, gente? Vamos ver? Ah, muito bem, véspera de Natal. Então ali já dizia, né, que as árvores estavam procurando presentes de Natal e tudo mais, já dava para nós termos uma ideia. Mas ainda assim na história cita o termo véspera de Natal, né? Então já sabemos o tempo ali em que se passa a história. Ah, olha só. E você conseguiu identificar quem é o narrador desta história, deste texto? O narrador está em terceira pessoa, certo? Porque ele não participa da história, ele apenas conta a história da maneira ali como ele viu, como ele sabia, certo? E aqui qual é o enredo da história? Lembrando que a professora já explicou para vocês também que o enredo é aquela parte mais longa, certo? Vamos ver? Olha aqui então, a professora vai ler novamente para vocês.
As 3 árvores queriam dar um presente às crianças, mas não sabiam o que. Na véspera de Natal, as árvores começaram a mostrar seus presentes. O pinheiro ficou feliz pelas crianças, porém se entristeceu ao perceber que não tinha nada para oferecer de presente. As estrelas do céu, vendo a tristeza do pinheiro, decidiram descer e pousar sobre os seus galhos, iluminando e enfeitando o pinheiro. Quando isso aconteceu, as crianças olharam para o pinheiro, levantaram os braços e sorriram ao ver tamanha beleza. As crianças do vilarejo cresceram e hoje, junto com seus filhos e netos, todos os anos, próximo ao Natal, enfeitam o pinheiro com luzes e adereços para relembrar aquela noite. Joia? Então já sabemos ali o enredo, né? o desenrolar da história, os fatos que foram acontecendo e que deram origem a essa história. Joia? Muito bem. Agora nós vamos fazer aquela atividade para encontrar no texto os elementos ali que nós já estudamos sobre a narrativa. Encontrando no texto, acompanhem aqui. Então, novamente o texto. Joia. Então, aqui, ó, como é que a gente identificou, né, o espaço, né, o elemento espaço aqui dentro dessa narrativa? Aqui dizia, né, havia um pequeno vilarejo. O pequeno vilarejo era o espaço. Joia. O próximo. Olhem aqui, 3 árvores. Uma tamareira, a oliveira e um pinheiro. Eles são os personagens principais, certo? E aqui o tempo, né? O tempo é a véspera de Natal. Aqui é mais acima, ele já dizia quando se aproximava o Natal. Porém, né, aqui embaixo, frisa-se na história que era véspera de Natal quando aconteceu aquele enredo ali, certo? Então, novamente aqui todos os elementos, certo? Espaço, personagens e tempo. E agora aqui, toda esta parte grande que a professora já havia lido com vocês é o enredo, que é o desenrolar dos fatos, a história dos personagens, gente. Entenderam como fica fácil de gente compreender a história quando nós identificamos todos esses elementos? Agora nós vamos compreender a estrutura da narrativa, certo? Vocês provavelmente já ouviram falar assim, a história tem que ter começo, meio e final, certo? Isso aí é basicamente a estrutura da história. Aqui dentro do conceito de narrativa nós vimos com outros nomes, né? Mas a história, para ser compreendida, precisa ter essa sequência de fatos mesmo. Então vamos ver aqui, ó. Essa parte inicial aqui da história, nós vamos chamar de apresentação, certo? Vocês lembram lá o conceito de apresentação? Que trazia os personagens, que trazia o local, certo? Trazia algumas informações ali já sobre a história. Depois, nós temos aqui o desenvolvimento, que é a história, né, o desenrolar dos personagens. Então, ele já conta ali também que era a véspera de Natal, que a oliveira e as outras árvores queriam dar um presente. Então, já está falando ali sobre o desenvolvimento, sobre a história dos personagens. Muito bem. E aqui, ó, é a parte do desenvolvimento, certo? Então, lá, vendo isto, o Pinheiro ficou muito feliz pelas crianças, né? Então, continua ali aquela parte, aquela ideia do que aconteceu, né? Para vir o ápice da história e no final para vir o desfecho, gente, tá? Então, vamos lá. Aqui, o ápice da história, né? Aquela ideia da parte mais emocionante, né? Do, nossa, aconteceu isso agora, e o que vai acontecer em seguida, certo? Então, o ápice ali, né, as estrelas do céu, vendo a tristeza do pinheiro, decidiram descer e pousar sobre os seus galhos, iluminando e enfeitando o pinheiro, certo? Quando isto aconteceu, as crianças olharam para o pinheiro, levantaram os braços e sorriram ao ver tamanha beleza, certo? Então, esta parte aqui, que é o ápice, nos traz logo em seguida o que mesmo? Vocês lembram qual era o outro elemento?
a conclusão, né? O desfecho. Então vejam, todos no vilarejo festejaram o Natal, comendo frutos e sendo iluminados pela beleza do pinheiro. As crianças do vilarejo cresceram e hoje, junto com os seus filhos e netos, todos os anos próximo ao Natal, enfeitam os pinheiros com luzes e adereços para relembrar aquela noite. Então, ali, aquela parte da história, da temática, já nos remete à ideia de conclusão, que ali está acabando a história. Deu um fim, né, para a tristeza do pinheiro ali, que era problemática e tudo mais. Ele não tinha o que dar de presente, né, para as crianças ali do vilarejo. Então, trouxe em seguida ali a ideia da conclusão, certo? Deu para gravar bem, gente? Então, vamos lá. Agora que a professora já imagina que vocês estejam bem craques, trouxe um joguinho de perguntas e respostas chamado quiz. Quem aí já brincou, certo? Bem tranquilinho, vamos relembrar aí, através de algumas perguntas e respostas, toda a questão da estrutura ali dos elementos da narrativa, tá bom? Vamos lá. Acerte o quiz. Olha só a pergunta. Quais são os elementos que encontramos em uma narrativa? Vamos ver. Tempo, espaço, personagens, narrador e enredo, ou tempo, espaço, personagens, clímax e desfecho? Bem fácil essa, né? Vamos pensar um pouquinho? Ah, muito bem. Parabéns para quem respondeu tempo, espaço, personagens, narrador e enredo, gente. O clímax vai fazer parte lá da estrutura, lembram? Joia. Próxima questão. Esse elemento indica uma data ou momento em que se passa a história. Pode ser cronológico ou psicológico. É o lugar ou é o tempo? Pensem. Muito bem, parabéns para quem respondeu tempo. Lembram lá que nós estudamos, nós vimos que tem o tempo cronológico e o psicológico? Joia! Próxima questão. Como nós chamamos a sequência de fatos que acontecem na história e as situações vividas pelos personagens dentro da narrativa? É o episódio ou é um enredo? O que vocês acham? Essa estava muito fácil, né? É o enredo, isso mesmo, que vai ali nos detalhar os acontecimentos que se desenrolam, né, na narrativa. Olha essa daqui. Conta a história através de uma perspectiva de fora. Ele não se confunde com nenhum dos personagens e narra a história em terceira pessoa. Também já estudamos. É o narrador observador ou o narrador personagem? Ah, parabéns para quem respondeu, o narrador observador, certo? O narrador observador narra a história em terceira pessoa e o personagem em primeira. Muito bem. Agora, gente, a professora vai passar rapidinho para vocês a tarefa, certo? Essa semana ainda será a última semana de entregas de atividades. Então, vocês vão resolver a tarefinha, como não terá correção, né? Porque a partir desta semana aí vocês já estarão de férias, né? Que legal, vai dar para descansar. Como não terá correção, nós iremos fazer a correção da atividade aqui mesmo. Então, a professora vai explicar para vocês rapidinho a tarefa. Joia? A tarefa também vai falar, né, para reforçar ali sobre as narrativas. Então, tem um verdadeiro ou falso para vocês responderem e vai falar o seguinte: o narrador sempre é um personagem da história? Os personagens que compõem a história podem ser primários ou secundários?
Os romances, as novelas e os contos são exemplos de narrativas? E o clímax é a parte mais emocionante, o ápice da história? Certo? Vocês vão colocar ali verdadeiro ou falso nas opções. Aqui é uma atividade para relacionar as colunas de acordo com a estrutura da narrativa, certo? Então, nós já estudamos também que a estrutura se divide em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. E aqui nós temos o significado de cada uma delas. Então, você vai ler e vai relacionar aqui o elemento à sua característica. Joia? E por último, uma atividade que eu sei que vocês adoram, que é uma cruzadinha de Natal, certo? Então, são 17 figuras ali que remetem, que relembram o Natal. E vocês vão preencher e colorir bem bonito, gente. Conto com vocês. Vamos relembrar, então, quais foram os objetivos da nossa aula? Olhem aqui. Ler e interpretar textos narrativos? Sim, né? Lemos, fizemos a interpretação de textos narrativos. Identificar os elementos e características dos textos narrativos? Sim, vimos a questão da estrutura e dos elementos que precisam compor os textos narrativos. Localizar informações explícitas e implícitas no texto? Joia também. Por quê? Porque agora nós já sabemos como localizar ali nos textos narrativos, né, todos os elementos que devem compor ele e como que deve ser a estrutura de um texto para quem escreve, para quem ler, conseguir compreender o texto que foi escrito, ok? Eu espero vocês na aula de quarta-feira, que vai ser a nossa última aula do ano, e quero agradecer aqui a presença de vocês. Muito obrigada por terem ficado conosco até agora. Um beijão, tchau, tchau, pessoal! Vem aí, arte! Olá, crianças! Como estão? Hoje é a nossa última aula do ano. Ah, mas não fica triste não, pois a aula de hoje será mais que especial. Nosso tema será arte, a linguagem do mundo. E o que será que isso quer dizer? Quer descobrir? Então fique bem ligado na nossa aula. Vamos ver se ao final você terá a resposta. Na verdade, hoje estou um tanto reflexiva, pensativa. Começamos o ano letivo de 2020 lá em fevereiro na escola. Todos animados para mais um ano inteirinho de aula. Mas, de repente, a pandemia do Covid-19 chegou no Brasil. E no final de março, tudo parou. Não podíamos fazer aquilo que mais amamos, sair, brincar, estudar, enfim. Começou o período de quarentena, com o distanciamento social tão sofrido para nós, que adoramos estar juntinhos uns dos outros. E nós, professores, logo começamos a pensar em como faríamos para continuar com as aulas mesmo à distância. E olha só, quem diria? Trocamos as salas de aula pelo estúdio da TV. E vocês passaram a ter aulas televisionadas, sem sair de casa. Dificuldades? Tivemos várias. Precisamos nos reinventar. Mas tudo vale a pena quando se trata de levar conhecimento até vocês, nossos amados alunos e alunas. Ah, e não foram só vocês que aprenderam, não. Sei que muitas famílias embarcaram nessa viagem e também aprenderam junto com vocês. Bom, mas quero falar sobre a nossa área, a da arte. E mais precisamente sobre o dia 22 de abril, quando apareci pela primeira vez na telinha, falando sobre um artista chamado Toquinho, no quadro Momento do Artista.
Eu e muitos professores achamos que logo voltaríamos às aulas presenciais. Mas o tempo foi passando, mês após mês, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ufa! E aqui estamos. Foi muito tempo, muito mais tempo do que imaginávamos. Houveram muitas aprendizagens, muitos assuntos importantes. De qual aula vocês mais gostaram, será? Acho que já sei o que vou fazer aqui. Uma retrospectiva. Palavra complicada, não é? Mas calma, vou explicar. Retrospectiva é aquele momento em que relembramos tudo o que aconteceu durante um determinado tempo. É comum que ocorram retrospectivas no final de cada ano, para que possamos ver aquilo que foi bom e aquilo que não foi tanto. Mas no nosso caso, vamos relembrar só de coisas boas. Vamos ver algumas das diversas aulas com diferentes professores que se aventuraram nessa onda de gravar aulas para vocês. Vamos começar? Lembram-se da primeira aula de arte? Para quem não lembrou, vou dar uma pista. E essa é a pista. Lembram da lupa? Investigação? Olhem quanta coisa na bancada! Naquela aula, fui tirando os objetos da mala para juntos respondermos a seguinte pergunta: o que é arte? E será que essa pergunta foi respondida durante as aulas aqui na TV? Preciso dizer que todos esses objetos estão ligados de alguma forma à arte. Tive uma ideia. Eu gosto de desafios. E você? Tenho certeza que sim. O desafio será o seguinte: vou pegar um objeto dessa mesa. Junto vamos pensar e tentar lembrar se estudamos algo referente a ele e qual professor trabalhou sobre o assunto conosco. Combinado? Então vamos lá! Começando, vamos trabalhar com a memória. Vamos começar com este aqui. Quem que sabe? Máquina fotográfica bem antiga. O que vem à memória de vocês? Fotos, registro. Olhem, conversamos sobre esse assunto na nossa primeira aula. Dá uma olhadinha aí na telinha. Lembram desse objeto? Quem investigou e descobriu o que é? Isso! Uma máquina fotográfica bem antiga. E pensem, não ficava pronto na hora a foto. Hoje, você pega o celular e pronto. Esse autorretrato nosso tem um nome. Se chama selfie. Muito bom, vou colocar aqui dentro da mala esse objeto. E como atividade dessa aula foi fazer selfie com 3 expressões: alegre, zangado e pensativo. Vamos ver algumas fotos? Que legal! Ótimo! E esse objeto que eu já coloquei na mala me faz lembrar de mais aulas. Quais será? Origem, descobrir como as coisas começaram, de onde surgiram, se houve mudança, evolução, enfim. E para discutir esse assunto, eu realizei algumas viagens no tempo, lembram? E na primeira dessas viagens, conheci alguém. Quem será? Vamos ver um pedacinho dessa aventura? Que tal nos teletransportarmos no tempo? Venham!
Venham comigo! Olha aonde eu estou! Uma caverna! Uma mulher pré-histórica! Vamos falar um pouquinho com ela? Como é sua vida? Bom, nós vivemos nas cavernas com as nossas famílias. Moramos em bando, vivemos da caça e da pesca. Que máximo essa viagem! Marcante esse dia, onde aprendemos sobre o início da história da arte, a arte rupestre. E foi com a professora Mariana da Escola Rubens que demos início a essa jornada de investigações sobre a origem da arte. E olha que delícia! Ela deixou um recadinho para vocês. Vamos ver? Neste ano, nada foi igual. Sem amigos na escola, ficar só em casa não foi legal. Mas vocês foram guerreiros, estudando de um jeito todo especial. Aprendendo cada dia, com a família, não foi sensacional? Na arte, quanta coisa diferente! E nós aqui planejando foi genial. Agora, nos despedimos. O ano chega ao final. Com muita superação. Parabéns, famílias responsáveis. E a todos, todos nós, um grande e feliz Natal. Que legal! Obrigada, professora Mariana, por essa mensagem linda. Ah, e essa viagem continuou no... Vamos ver? Eu não entendi nada. Eu acho que ela também não vai me entender. Tenho uma ideia. Vou usar um pouquinho do meu pozinho mágico. Lembram do pozinho? Olá! Sou a rainha Nefertiti, esposa do faraó Amenófis. Uau, inesquecível essa viagem! E foi com a professora Joseli, da Escola Orival, que conhecemos mais um pouquinho sobre a evolução da arte. E ela também deixou um recadinho. Vamos ver na telinha? Aprenda com o passado. Cuide e valorize a nossa história. Viva o seu presente. Cuide-se e acredite em seu futuro. Obrigada, professora Joseli, pela sua contribuição nessas descobertas. E, dando continuidade nessa linha do tempo da história da arte, fiz mais 2 viagens em uma. Olhem aí na telinha e confiram. Algo está acontecendo! Uau! Onde estou? Alguém sabe? É a Grécia. Aqui, tudo é tão belo. Para os gregos, a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Opa! Novamente algo está acontecendo. Para onde será que eu vou agora? Vão pensando aí. Onde estou? Já sei, observando esse lugar. Estou no período medieval, onde a igreja
influenciava bastante as produções culturais. Muito bom, incrível viajar no tempo! E não para por aí não. Teve aula que, utilizando meus poderes mágicos, eu trouxe uma artista da Renascença para o nosso tempo. Relembra um pouquinho assistindo o vídeo. Meu nome é Pulcina Nelli. Eu nasci na Itália, o berço do Renascimento. Fui a primeira mulher a representar a arte renascentista. E me inspirei em artistas como Leonardo da Vinci, Donatello, entre outros. Com certeza, eu não seria a artista que sou hoje se não fosse por eles. Que maravilha! Nossa, me lembro como se fosse ontem. Quanto conhecimento! E quem esteve comigo nessa aula foi a professora Tatiana da escola Egder. E ela também deixou um recadinho para vocês. Deem uma olhadinha. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Quantas coisas nós aprendemos juntos esse ano, não é mesmo? Eu espero que o ano que vem seja repleto de realizações, de coisas novas, que a gente aprenda muita coisa. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para vocês. Um beijo meu, tá bom? E até! Como são bons esses momentos de recordação. Obrigada, professora Tatiana, por compartilhar tanto conhecimento conosco. E a linha do tempo da história da arte continuou com a professora Cristina, que nos contou sobre o período da arte moderna, e finalmente chegamos ao período contemporâneo, onde eu e o professor Fernando falamos sobre a arte criada no nosso tempo. Vamos ver um pouquinho? Que se chama a Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, como foi chamada, porque ela aconteceu em São Paulo do dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 1922. Então, olha só quanto tempo, certo? E aconteceu no Teatro Municipal em São Paulo, para formarmos um grupo de artistas para valorizar a arte do Brasil. Muito mais importante a gente dar valor para a ideia, para a expressão, do que para o produto final. Por isso que às vezes a gente encontra aí no museu ou alguma imagem na internet com coisas que a gente pensa assim, caramba, isso é arte de fato? Né? Então, essa discussão sobre o que é arte, o que não é arte, o que é belo, o que é feio, na arte contemporânea, ela deixa de existir. O que importa é a expressão da ideia do artista. Muito bom! Com essas aulas conseguimos entender que tudo tem uma origem, uma história. E o mais legal é que ela não terminou. Todos estamos escrevendo a história da arte. Isso quer dizer, você também pode fazer parte dela. Nossa! Agora que me dei conta, relembramos tudo isso até agora somente com esse objeto que coloquei na mala, a máquina fotográfica. Mas ainda tem muitas coisas aqui. Eu acho que agora vou pegar a aquarela. Cores, muitas cores. Quanta experiência foi feita! Vamos conferir olhando algumas imagens? Olha só quanto aprendemos sobre as cores! E com essas cores, tanta coisa dá para produzir. Olhem! Olhem! Tem uma obra aqui! Conhecemos artistas, técnicas de pintura, tem umas imagens aí para vocês lembrarem. Vamos dar uma olhadinha? Aprendemos sobre o Volpi, a Frida. Olha que bacana! Quantas obras maravilhosas! E também tivemos uma reflexão sobre as produções femininas nas artes com o professor Fernando. Lembram?
Vamos dar uma olhadinha? As meninas são pintoras. Elas desenham e pintam muitos quadros que contam várias histórias. Meninas fazem música. Elas são incríveis na música clássica ao rock and roll. Meninas são atrizes e despertam diversas emoções por meio de suas encenações. Meninas são dançarinas e expressam diversos sentimentos por meio dos passos dançados. Meninas estão no esporte, elas treinam muito e batem recordes de velocidade, precisão e força. Meninas são chefes, elas fazem pratos dos mais chiques aos mais divertidos. Tem menina que é astronauta e realmente vive no mundo da lua. E as meninas também são muito poderosas, porque elas ocupam cargos importantes como juízas, presidentas e até mesmo rainhas. Valorizem a arte, valorizem as artistas mulheres. Um abraço, beijo. Que importante sabermos essas informações. E o professor Fernando também deixou um recadinho especial para vocês. Vamos ouvir? Oi, crianças! Estou passando aqui para deixar um beijo, um abraço para vocês. Se cuidem bastante. A gente teve um ano bem agitado, mas chegou ao fim, tá? Aproveitem as férias, se divirtam para que no ano que vem a gente tenha muita aprendizagem. Um beijo! Muito obrigada, professor Fernando, pela caminhada, pelo aprendizado e por tudo que você fez por nós, pela arte de Ponta Grossa, dos professores da rede municipal. Uau! E não acabou. Deixa eu ver aqui. Uma colagem. Ah, também é arte visual. Conhecemos os elementos das artes visuais. Vamos dar uma olhadinha na telinha? Olha quanto aprendemos sobre as artes visuais com os professores. E também tivemos uma aula sobre escultura. E aprendemos a fazer um avião com o professor Anderson da Escola Faris. Vamos relembrar? Da área de arte. É o nosso momento do aprender brincando. Então hoje o professor trouxe aqui na bancada para que vocês possam acompanhar também um trabalho que é mais próximo da criança, certo? Que é você pegar e desenvolver a arte no material concreto para a bancada, para nós trabalharmos com material concreto. Então o professor organizou aqui o material que nós vamos usar, certo? Para o nosso trabalho de hoje e o material que nós vamos usar para confeccionar o quê? A nossa mini escultura, que é esses aviãozinhos aqui que está do lado direito. Finalizado o nosso aviãozinho, né? Nosso aprender brincando. Legal? Ficou joia? Tranquilo? Beleza? Difícil? Não é. Quantas dicas bacanas! Viram como vocês podem fazer uma escultura com materiais disponíveis em sua casa? Ah, e o professor Anderson também deixou um recadinho para vocês. E aí, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Anderson de Arte e venho através desse vídeo desejar aos senhores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e que 2021 seja repleto de conquistas, tanto para nós professores como para os senhores, certo? Do outro lado da telinha aí, que são nossos alunos, porque o nosso objetivo maior qual é? A ensino-aprendizagem dos senhores. Então, esse é o trabalho que nós fazemos aqui no Vem Aprender. E desde já eu queria agradecer também a nossa coordenação, professor Luiz Fernando, professora Kelly, pelo trabalho rico e maravilhoso que vocês estão fazendo com nossos professores da Rede Municipal de Ensino, para que nós possamos, né, nos doar ao máximo, né, no projeto Vem Aprender, para que nós possamos atingir o nosso objetivo, que é a ensino-aprendizagem dos nossos alunos da Rede Municipal. Então, um Feliz Natal, mais uma vez, a todos, um próspero Ano Novo, um beijo no coração de todos, e até a volta. Obrigada, professor Anderson, por compartilhar seu conhecimento. Ah, como é bom estudar arte e principalmente saber que várias culturas influenciaram a nossa. Falando nisso, tivemos aula sobre arte indígena e arte africana. Observe algumas fotos na tela. Olhem como é importante conhecer
para valorizar e jogar fora qualquer forma de preconceito. Agora vou pegar outro objeto aqui da bancada. Olha, está esvaziando, voltando para nossa mala. Vou pegar a sapatilha, que me lembra corpo, dança, expressão, balé. Será que tivemos aula sobre dança? Claro que sim! Observa aí na tela. Do balé clássico. Prestem bem atenção para vocês verem como é bonito. Rodou o peão no chão. O peão entrou na roda, peão. O peão entrou na roda, peão. Roda, peão, bandeia, peão. Pão de barro. Mestre Domingos, que é que você quer? Mestre Domingos, que é que você quer? Não vim fazer barulho, vim buscar meu Paraty. Não vim fazer barulho, vim buscar meu Paraty. Nossa, que legal se expressar com o corpo, que delícia! A dança é uma das linguagens da arte e essa aula me fez lembrar que tivemos artistas locais, além dos nossos professores trabalhando aqui conosco. Deem uma olhada na tela, lembram desses artistas? Olha, a Silmara, Beatriz, Nessandra Cordeiro, o Lebird, tivemos mais, o Elias, o Maurício Caral, o Renan, a Tatiane, e não acabou. Tivemos o coro da cidade de Ponta Grossa, a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa e o Rodrigo Alberti, que esteve conosco na aula de rock. Muito bom, ótimo. Bom, mas vamos para o próximo objeto. Olha que legal. Uma sombrinha colorida. Me lembra o frevo. Frevo significa ferver. Será que falamos sobre frevo em alguma aula? Claro que sim. Vamos ver? Que animação, alegria! Muito bom! E por falar em alegria, olhem aqui, instrumentos musicais. O ukulele. Eu vou colocar devagar na nossa mala que está ficando cheinha de bagagens. Tem mais algum? Ah, o pandeiro! E eu nem vou perguntar se tivemos aula de música aqui nas nossas aulas do Vem Aprender, porque tivemos muita música. E me conta uma coisa, precisa ter instrumento musical para produzir música? Será que com o nosso corpo, pés, mãos, podemos produzir sons? Nós tivemos aulas mostrando como produzir sons com o corpo, brincadeiras musicais. Vamos ver um pedacinho de uma aula onde aprendemos com a professora Eveli sobre esse assunto?
Essa brincadeira tem vários jeitos de brincar. A gente vai ensinar 3 aqui. Começando pela mão também. Presta atenção que no meio também tem uma jogadinha diferente. Vamos lá? Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Vamos lá? Vamos lá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Que legal! Aprendemos que podemos usar o nosso corpo para produzir sons e brincar. Façam aí na sua casa como a professora ensinou. Ah, e a professora Eveli também deixou um recadinho para vocês. Oi, meus amores, estou aqui para dar um tchau. Lembram de mim? Eu estava no começo do programa, gravei o piloto, gravei o primeiro programa, estava nos primeiros meses. Mas aí eu ganhei um presente muito maravilhoso e tive que, assim como vocês, ficar só em casa. O meu presente, ó, a Catarina, ela chega em janeiro. Mas eu fiquei em casa e não fiquei parada, assim como vocês. Fiquei pesquisando, planejando aula, editando materiais, vídeos e fazendo as atividades que vocês levavam para casa também. Assim como você, trabalhei muito. Vocês estão de parabéns. Quero agradecer muito à Secretaria de Educação que me convidou para participar desse lindo projeto histórico. Agradecer ao grupo de musicalização que me ajudou a continuar trabalhando mesmo em casa. E a todos aí da TV que nos ajudavam a tirar o que a gente tinha de melhor para levar para cada um. Parabéns, obrigada e nos vemos por aí, nos palcos da vida. Um beijo no coração. Ah, que legal, que fofura, uma bebezinha chegando. Muito obrigada, professora Eveli, pelos conhecimentos compartilhados e muita saúde para a sua linda filha, que chegará em breve. Felicidades! E será que só teve esses momentos de música? Claro que não! Cantamos, dançamos, nos emocionamos com a equipe de musicalização por meio do trabalho dos professores Renato, Elizabeth, Milene, Unira e Cristina. Vamos ver, ouvir e cantar junto com eles? Cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Muito bom, quanta energia! Ah, e eles também deixaram um recadinho.
E o recadinho é cantado, especial para vocês. O ano já terminou e muita coisa mudou, exceto a vontade de ensinar. Coronavírus ameaçou, tudo diferenciou, porém do ano já vamos findar. Todos os desafios juntos combater, com o apoio dos profissionais do Vamos Aprender. Esse ano jamais se esquecerá, e as lições dele aprendidas vamos pra vida levar. Como os novos amigos da TV, com amor sempre a exercer o seu trabalho e nos incentivar. Otimistas vamos ser, com muita fé vamos torcer, ano novo tudo melhorar. Muito obrigado aos envolvidos da TV, aos professores e às famílias pelo crer, a Secretaria de Educação, pela fé depositada em nossa força de união. O ano já terminou, descansar agora eu vou, e da minha saúde vou cuidar, pra logo a gente se abraçar, lindo ano desejar, é tudo que podemos esperar. Que joia a mensagem de vocês! Muito obrigada, professores de musicalização, pelos conhecimentos compartilhados. Opa, ainda temos objetos aqui. Luz, câmera, ação! Quem lembra? Tivemos uma aula sobre cinema? Vamos dar uma conferida? Muito interessante! E nessa aula sobre o cinema, a atividade de vocês aí de casa era produzir um roteiro. Deem uma olhadinha nessa história, produzida pelo aluno Benício, da Escola Maria Vitória. Era uma vez um menino que chutou sua bola em uma floresta e achou um portal, de repente. Então o menino entrou dentro do portal e lá tinha um mundo encantado. Era muito bonito lá, mas tinha criaturas muito grandes e estranhas. Então ele achou uma criatura e eles ficaram amigos para sempre. Ufa! Quanto conhecimento! E nossa mala está ficando carregada de bagagens.
será que cabe mais coisas aqui? Olha, tem o microfone. E o que tem a ver com nossas aulas, o microfone? Tudo a ver. Quantas histórias esse objeto me lembra. TV, por exemplo. Não poderia deixar de falar que sem a equipe da TV Educativa, essas aulas não chegariam até vocês. Eles estão por trás das câmeras, gravando, dirigindo a gravação, na frente dos computadores, editando, orientando nós, professores. Agora, olhem ali na telinha. Todas essas pessoas especiais, o nosso muito obrigada pela dedicação, parceria, paciência com todos nós. Professores que tivemos que aprender a dar aulas em frente às câmeras. A equipe de arte tem uma imensa admiração e gratidão por vocês. Ufa, olhem nossa mala. Cheinha de conhecimentos. Quantas coisas vimos hoje! Será que vou conseguir fechar? Tá cheia! Consegui! Que legal! Olha só quanto conhecimento nessa mala! E será que eu devo deixar tudo aqui? Guardadinho só para mim? Não, eu devo abrir e espalhar esse conhecimento para mais pessoas. Quanto mais pessoas receberem esse conhecimento, nossa, melhor o mundo vai ficar. E o aprendizado é a única coisa que não podem nos tirar. E agora eu me despeço com uma poesia. Vocês se sentiram tocados? Será que conseguiram entender que a arte une, que a arte é a linguagem do mundo? Quando palavras não são mais suficientes, quando discursos nos separam, há uma coisa que consegue nos unir, a arte. A conexão que a arte cria é surreal. Ela permite que um menino do Japão se comunique com uma menina da Escócia? Como? Ah, aí mora a magia da arte. Ela ultrapassa as barreiras que nos distanciam de uma maneira sem explicação. Nos acolhe e nos faz sentir em casa. Em suas linhas, cores, ritmos, gestos, existe um infinito a ser explorado. A arte é a linguagem do mundo, uma linguagem incrível e que todos podem utilizar. O mundo precisa mais do que nunca que a arte nos una, com todas as suas formas e encantos. E eu deixo vocês com essa mensagem, me despeço, agradeço pelo ano, pelos professores, pela equipe, pela TV Educativa, pela escola. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Um forte abraço e não se esqueçam de continuar se cuidando aí na casa de vocês. E não posso terminar minha última aula sem ser, né? Valorizem a arte, valorizem os artistas. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Espero ver todos vocês logo. Aproveitem as férias. Um imenso abraço! Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem em casa e animados para mais uma das nossas aulas de Ciências Humanas. Hoje nós vamos conversar sobre os patrimônios materiais e imateriais do Nordeste. O nosso objetivo de hoje é reconhecer a importância da preservação da memória dos patrimônios naturais, materiais e imateriais como reconhecimento da identidade cultural do povo brasileiro. Bom, para isso, nós vamos ver primeiro aqui no nosso mapa que nós estamos aqui em Ponta Grossa na região sul do Brasil. Essa região azul que vocês estão vendo. Então é aqui na região sul. E nós vamos conhecer lá a região nordeste, essa região
vermelha do mapa. Então vocês estão vendo que é uma região grande, não tem como a gente falar sobre todos os patrimônios materiais, imateriais e culturais dessa região inteira. Então nós vamos falar sobre alguns patrimônios, certo? Tudo bem? Então se prepara aí, porque hoje nós vamos viajar. A nossa primeira parada é nas praias. Então todas as praias, todo o litoral do Nordeste são patrimônios naturais da região. Elas são conhecidas pelas suas paisagens paradisíacas, mar cristalino, uma vegetação deslumbrante e uma areia branquinha, branquinha. As praias do Nordeste são sempre na lista das mais lindas do mundo. Suas águas são mornas devido à localização equatorial. A fauna marinha, os animais, né, são impressionantes e a vegetação é deslumbrante. Em algumas praias, quando a maré está baixa, é possível caminhar centenas de metros em direção ao mar, com a água bem rasinha. As praias nordestinas também atraem surfistas, principalmente na praia de Macaraípe, onde as ondas podem chegar até 2 metros de altura. Também, próximo a ela, fica a praia do Pontal do Macaraípe, que exibe um visual maravilhoso, ainda mais com o encontro das águas do rio Macaraípe com o mar. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer, é maravilhoso. Ainda, falando de praias, temos o arquipélago de Fernando de Noronha. Então, são ilhas, várias ilhas que formam o arquipélago de Fernando de Noronha. E o Atol das Rocas, que foram inscritos na lista da Unesco como Patrimônio Natural Mundial em dezembro de 2001. Estas áreas representam uma grande proporção da superfície insular da América do Sul. E suas riquezas aquáticas são extremamente importantes para a reprodução e alimentação do atum, bem como de espécies de tubarão, tartarugas e mamíferos marinhos. Das ilhas na região, Fernando de Noronha é a que possui as maiores colônias reprodutivas de várias espécies de peixes, esponjas, algas, moluscos e corais. A reserva biológica do Atol das Rocas, que é esse complexo de recifes que vocês estão vendo aí, é o único atol do Atlântico Sul e está situado em mar territorial brasileiro. As águas costeiras altamente produtivas em torno das ilhas são usadas por muitas espécies de peixes para a desova e servem como um refúgio para esses animais. As águas rasas também fornecem habitat para os organismos como corais, esponjas e algas. As ilhas oceânicas, portanto, desempenham um papel fundamental na reprodução e dispersão de organismos marinhos, representando um repositório importante para a manutenção da biodiversidade para a bacia do Atlântico Sul inteiro. Então, não é só para o nosso litoral, não é só para o Brasil, e sim para o Atlântico Sul todinho. Por isso ela é uma reserva natural mundial, tá? Agora, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o Forte dos Reis Magos. Então, nós falamos sobre patrimônios naturais e agora vamos falar sobre patrimônios materiais que foram construídos, certo? O Forte dos Reis Magos. Então, além das praias, a região ao Nordeste ainda tem seus belos fortes, que são construções feitas para que os portugueses pudessem proteger seu território de possíveis invasores. Quando os colonizadores portugueses chegaram às margens do Rio Grande do Norte, começaram a construção do forte, que possui a forma de uma estrela. Inicialmente, essa edificação foi chamada de Fortaleza da Barra do Rio Grande, mas depois recebeu o nome de Forte dos Reis Magos, devido à data do início da sua construção, 6 de janeiro de 1598, dia de Reis no calendário católico. Em 1633, o local sofreu um ataque dos holandeses, que dominaram a região por 21 anos, mas em seguida voltou ao controle dos portugueses.
Em uma visita, você pode conhecer a capela, os antigos depósitos, os alojamentos e outros artefatos antigos. Na parte superior do prédio estão os canhões, que são esses que vocês estão vendo e que foram utilizados nas épocas das invasões. Outro grande atrativo que tem ainda lá no forte é o Marco de Touros, que é esse que vocês estão vendo, que é de 1501, que é uma peça de mármore com a cruz de Malta esculpida, que foi o primeiro marco de posse da coroa portuguesa no país. Outros patrimônios também que nós temos, que são muito importantes lá do Nordeste, são as igrejas e a arquitetura. Então, outra preocupação que os portugueses tinham era com a religião. Então, tem várias e lindas igrejas dos mais variados estilos, que contam a história não só do Brasil, como também a história da arte. Percebam nas fotos a riqueza dos detalhes, o estilo das construções, as pinturas, os vitrais, as paredes, as portas. Então, olha só que lindo esse quadro que vocês estão vendo. Ao lado do convento e igreja Santo Antônio tem uma capela, que é Capela Dourada, porque olha, ela é toda dourada por dentro e também é conhecida como Capela dos Noviços. É uma capela em estilo barroco rococó, que são todos esses desenhos, essas curvas que vocês estão vendo na parede. Ela foi fundada em Recife no século XVIII, no século XV. A capela é símbolo da opulência e poderio e foi construída pelo irmão Antônio Fernandes de Matos, um rico mestre pedreiro português. Então, nós falamos um pouquinho sobre patrimônios naturais e patrimônios materiais. Vamos conhecer agora um pouco dos patrimônios culturais que o Nordeste nos oferece. Então, esse daqui é o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá, é uma dança surgida no século XVIII na região Nordeste. Neste período, o boi tinha grande importância simbólica e econômica, por causa do ciclo do gado, e tinha como grandes criadores os colonizadores, que faziam uso de mão de obra escrava. Por ser uma festa de origem negra, o Bumba Meu Boi já sofreu perseguições das elites nordestinas e também da polícia, chegando a ser proibido de 1861 a 1868. O Bumba Meu Boi tem influências das culturas africana, europeia e indígena. E a história que envolve sua dança é de um casal de escravos, o pai Francisco e a mãe Catirina, ou também pode ser chamada de Catarina. Ela estava grávida e começa a ter desejos por língua de boi. Para atender às suas vontades, seu marido tem de matar o boi mais bonito do seu senhor. Percebendo a morte do animal, o dono da fazenda convoca curandeiros e pajés para ressuscitá-lo. Quando o boi volta à vida, toda a comunidade celebra. A brincadeira possui uma variedade de nomes e formas de apresentar o espetáculo. O festejo costuma acontecer nos meses de junho e julho, durante as festas juninas, mas também pode acontecer em outras épocas do ano, por exemplo, nos meses de novembro até janeiro, durante o ciclo natalino. As suas músicas contam a história da lenda de Francisco e Catirina e reúnem vários estilos brasileiros: aboios, toadas, repentes, canções pastoris e cantigas. Então agora a prof vai colocar para vocês um vídeo de um estilo da dança do Bumba Meu Boi. Agora vamos ver outro estilo de Bumba Meu Boi, tá bom? Reparem que há diferença. Então lá no Nordeste eles chamam de diferentes sotaques esses estilos, tá? Outro
outro patrimônio cultural que o Nordeste nos oferece são os bonecos de Olinda. Então, esses bonecos gigantes surgem na Europa, provavelmente na Idade Média. Chegam em Pernambuco através da pequena cidade de Belém do São Francisco, no sertão do estado. Os bonecos surgiram da vontade de um jovem sonhador que ouvia atento às narrativas de um padre belga sobre o uso de bonecos nas festas religiosas da Europa. O primeiro boneco foi às ruas na pequena cidade durante o Carnaval de 1919, com o surgimento do personagem Zé Pereira, confeccionado com corpo de madeira e cabeça de papel machê. Somente em 1929 resolveram criar sua companheira, a Vitalina. A tradição dos bonecos gigantes foi iniciada em Belém do São Francisco, mas ganhou as ladeiras de Olinda em 1932, quando foi criado o Homem da Meia-Noite, que é esse boneco que vocês estão vendo com o traje preto, pelas mãos do artista plástico Anacleto e Bernardino da Silva. Em 1937, surgiu a Mulher do Meio-Dia, que é a companheira do Homem da Meia-Noite. E em 1974 foi a vez do Menino da Tarde, que é esse que vocês estão vendo, que pelas mãos do artista plástico Silvio Botelho, que popularizou a tradição com a criação do Encontro dos Bonecos Gigantes, onde vários bonecos de diversos artistas se encontram para um grande desfile pelo sítio histórico de Olinda na terça de Carnaval. Essa nova geração de bonecos tem impressionado bastante a todos pelo grande realismo das expressões faciais e os seus figurinos, o que originou o título de Museu de Cera Popular Itinerante. Este maior realismo é porque as formas que eles são feitas em argilas e depois são aplicados fibras de vidro, um material mais leve e duradouro, mas ainda as mãos dos bonecos permanecem sendo feitas de isopor, para não machucar nenhum folião durante as apresentações. E a altura desses bonecos é de 3,90 metros, então eles são muito altos. E atualmente os bonecos permanecem em exposição o ano inteiro na Embaixada de Pernambuco, localizada no Recife Antigo. Então a prof vai mostrar para vocês agora como que é esses bonecos na hora do desfile. Outro patrimônio que a região Nordeste tem é o frevo. É essa música que vocês escutaram ali com os desfiles dos bonecos de Olinda, tá? Então, o frevo, ele foi inscrito no Livro de Registros das Formas de Expressão em 2007. E é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética, que é enraizada em Recife e Olinda, no estado de Pernambuco. Surgiu no final do século XIX, no Carnaval, em um momento de transição e efervescência social, como expressão das classes populares. E em 2012, o frevo ele foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco. E a história do frevo, ela está na memória coletiva do povo pernambucano, das pessoas que povoam a vida sociocultural do Recife, sua organização, a participação da população nas festas, o cotidiano, nas intenções políticas e os vários outros sentidos. É uma manifestação artística, cultural pernambucana. E ela se originou por causa das bandas militares que tinham as suas rivalidades, os escravos recém-libertos, os capoeiras, a nova classe operária e os novos espaços urbanos foram elementos definidores da configuração do frevo. Por ter vários estilos musicais, então tem 3 modalidades que ainda estão vigentes, que é o frevo de rua, o frevo de bloco e o frevo canção. E junto com a música foi sendo inventado o passo a passo, ou seja, essa dança frenética que é característica do frevo. Pode ser improvisada na rua, ela é liberta, é vigorosa, criada e recriada por passistas. É um jogo de braços e de pernas que é atribuído à ginga dos capoeiristas, que assumiam a defesa das bandas e dos blocos
e ao mesmo tempo criavam a coreografia. Ela é símbolo de resistência da cultura pernambucana e é uma expressão significativa da diversidade cultural brasileira. Então, vamos ver um pouquinho como que é essa dança do frevo, tá? Um outro patrimônio cultural que o Nordeste tem é o maracatu. Então, o maracatu, assim como o frevo, ele tem várias modalidades. O que a prof vai conversar com vocês aqui hoje é sobre o maracatu de baque virado ou então maracatunação. Ela é uma manifestação da cultura popular brasileira afrodescendente. Surgiu durante o período escravocrata, provavelmente entre os séculos 17 e 18, onde hoje é o estado de Pernambuco. Como a maioria das manifestações populares do país é uma mistura de culturas europeias, africanas e indígenas. Teria surgido a partir da coroação e autos do rei do Congo, uma prática implantada no Brasil pelos colonizadores portugueses, e por isso ela era permitida pelos senhores escravos. Os eleitos como rainhas e reis do Congo eram lideranças entre os cativos aqui da região. Então, eles faziam a intermediação entre o poder do Estado colonial e as pessoas de origem africana. Destas organizações, teriam surgido muitas manifestações culturais populares, que passaram a realizar encontros e rituais em torno dessas representações sociais, originando manifestações populares como o maracatu de baque virado, que também estabeleceu ao longo dos anos diversos agrupamentos, uma forte ligação com a religiosidade do candomblé ou xangô pernambucano. O maracatu de baque virado saiu de seu palco principal, que é a cidade de Recife, e chegou a diversos lugares do país e do mundo. Então, existem grupos que trabalham com elementos da cultura do maracatu em todos os estados brasileiros e até mesmo fora. Eles utilizam essas roupas que são com uma característica europeia, mas a dança e toda a apresentação é uma referência e uma cultura aos povos africanos. Escutem um pouquinho como que é. Vim da África e Angola, eu aqui fui coroado, nação negra do Congo, do povo de Nossa Senhora do Rosário. Aos pretos vou cantando a minha loa. Vim da África e Angola, eu aqui fui coroado, nação negra do Congo, do povo de Nossa Senhora do Rosário. Então, pessoal, o Nordeste tem muito a nos mostrar da cultura de um povo lá da época dos portugueses, a origem da cultura africana também, por ter sido uma das primeiras regiões do país que foram colonizadas, né, que foram exploradas pelos portugueses. Então, nós temos muito o que aprender com a região Nordeste, todos os patrimônios que ela possui e formam a nossa cultura brasileira, certo? Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas durante todo esse período, que vocês tenham aprendido bastante com as nossas aulas de ciências humanas e espero em breve poder ver vocês novamente, certo? Então, um beijo, crianças, e até a próxima. Tchau! Muito bem, pessoal! Chegamos ao final de mais um programa de aulas da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa. As férias estão chegando e nós estaremos aqui juntos até a próxima quarta-feira. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Quem ganhou? Eu! Ganhou? Eu! Ganhou? Qual que você era? Eu, a Emael.
Amarelo. Qual que é o número 3? Pega o 3 pra mãe ver. Dá pra mãe. Agora eu quero o número 4. Eu quero o número 1. Quero o número 5. E o número? Qual que falta? Qual que é o último que tá lá? Qual que é esse? 2. 2, muito bem. Que legal. Gostou? Uhum. Depois eu vou pegar mais 3 cotonetes pra fazer isso. Porque tá... né? Que legal.